Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nicolas Viana aqui para a gente resolver aquela nossa lista de exercícios 1, aquela lista que vocês fizeram lá pelo Moodle. Eu fiz a análise dos resultados e vi alguns exercícios que vocês tiveram mais dificuldade. Então os exercícios que apresentaram maior índice de erro a gente vai resolver juntos, tá bom? A questão 1 teve 100% de acerto, era uma questão fácil. Eu tinha que comparar os resultados aqui do meu íon de magnésio, falar quantos elétrons tinha no íon e também no magnésio normal. Então é bem tranquilo, tá bom? Aqui, ó, pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons do íon é tanto. Vai ser 12 e 10. Por quê? Se o número atômico é 12, o meu número de prótons não vai alterar. O que vai alterar é o número de elétrons. 2 mais significa que ele é um cátion, que ele perdeu 2 elétrons. Então a resposta é que todo mundo alcançou 12 e 10. Aqui, na questão 2 já houve 2 erros. O que acontece? Eu tenho que comparar e somar as partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons, do níquel e do mercúrio. Vamos lá. O níquel, ele tem número atômico 28. Significa que seu número de prótons é 28. O meu níquel também vai ter 28 elétrons, o que muita gente fez, principalmente esses 2 erros aqui. Estava confundindo o número de massa com o número de nêutrons, e não é. O número de nêutrons vai ser a minha massa menos o meu número de prótons. Eu não posso esquecer isso, tá, gente? Não posso somar com a massa. Então vai ser 59 menos 28, vai ser 31. Essas são partículas do níquel. Vamos para o mercúrio. O mercúrio tem 80 prótons, está aqui o número de prótons, é o número atômico. Também 80 elétrons. E meu número de nêutrons do nosso mercúrio vai ser o 201, que é o número de massa, menos o número de prótons, que é 80, dando 121. Assim, eu vou ter 28 mais 28 mais 31 do níquel, fechando 87 só do níquel. E do meu mercúrio eu vou ter 80 mais 121, fechando 281. E somando os dois, nós vamos ter um total de 368. A primeira opção, letra A. Então quem errou, toma esse cuidado aí, tá bom, pessoal? Próxima questão de cálculos. Eu não vou fazer as questões teóricas. A questão 3 ela tinha um erro de configuração lá no Moodle, tá, gente? Ela apresentou um erro de uma estabilidade de configuração, de configuração da resposta correta. Vamos fazer junto, mesmo que seja teórica, ver o que está certo e o que está errado, tá bom? Tem algumas afirmações e lá eu pergunto quais são verdadeiras, tá bom? Primeiro, átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e número de massas diferente. Verdadeiro. Mesmo número atômico. Sempre Z é igual a P, tá bom? Então isótopos apresentam o mesmo número atômico. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número atômico será... Não, gente, falsa, tá? O meu número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, tá bom? Então não é número atômico, a 2 é falsa. 3. O número de massa de um átomo em particular é a soma do número de prótons com de elétrons? Não, gente. A é igual a P mais N, tá? Então não é elétrons. Átomos isóbaros são aqueles que possuem número atômico diferente e mesmo número de massa. Isóbaros. Verdadeiro. E a afirmação 5 diz que átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômicos diferentes, números de massa diferente e mesmo número de nêutrons. Isótonos. Verdadeiro. Então, verdadeiro nós temos a 1, nós temos a 4 e a 5. E nos dá a alternativa B. Tá bom, gente? Vamos para o próximo exercício de resolução de cálculo. Ó, a 4 como que eu vou resolver? Deixa eu posicionar para você enxergar. Eu tenho os átomos C e D. Eu já sei que eles vão fazer parte do meu problema. C e D. Vamos ver o que fala? Os átomos C e D são isóbaros. Aqui tem uma relação entre eles. Mesmo número de massa, tá bom? O átomo C tem número de massa 4x
mais 5. E número atômico igual a 2x mais 2. Já o átomo D tem número de massa igual a 5x mais 1. Determine o número atômico de massa de nêutrons e de elétrons do átomo C. Então, desse camarada aqui, eu quero saber, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons e o número de massa. Vamos para o parte. Sabendo que eles são isóbaros, eu tenho uma relação. Eu preciso igualar essa relação para achar o valor de x. Então, eu sei que 4x mais 5 é igual a 5x mais 1. E agora vem para a matemática. Passa o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Vai ficar menos x igual a menos 4. Multiplica por menos 1 para não ficar positivo. Esse é o valor de x. Sabendo o valor de x, eu consigo achar os dados que me pede. Por quê? Meu número atômico aqui vai ser 2 vezes o x mais 2. Então, vai dar 2 vezes 4, 8 mais 2, 10. Esse é o número atômico. Automaticamente já é meu número de prótons e também meu número de elétrons, porque ele é neutro, tá? Agora, vamos achar primeiro o número de massa. O meu número de massa é esse aqui. Vai ser 4 vezes 4, que é o valor de x, mais 5. 4 vezes 4, 16, mais 5, 21. O meu número de nêutrons eu posso achar aplicando a equação, sem esquecer, A igual a P mais N, eu substituo a massa e o número de prótons e acho, ou já fazendo a relação A menos P. Então, meu número de prótons você pode resolver, de nêutrons você pode resolver com bastante calma depois, é 21 menos 10, vai dar 11. E está resolvida a questão de número 4. Fica aí com o resultado para você refazer depois, tá bom? Próximo exercício de cálculo também teve 4 erros. Nossa questão 4 teve 6 erros, tá? Eu até anotei aqui em cima, ó. A nossa questão 5 teve 4 erros, isso é preocupante, tá? Que são exercícios de semelhanças atômicas. Vamos lá, ver o que nos fala, a gente precisa preencher essa tabelinha aqui. Os átomos M e N são isótopos. Opa, aqui está a relação chave, ó. São isótopos, mesmo número de prótons. Suas representações são as seguintes. Está representado os átomos M e N. Com as informações fornecidas, preencha a tabela a seguir. Nós vamos precisar do número atômico do M e do N e do número de massa do M e do N. Como que eu faço? Sabendo que são isótopos, eles vão ter o mesmo número atômico. Ou seja, já faz a igualdade para achar o valor de x. 3x mais 2 é igual a 2x. Tendo a relação, eu preciso dela para achar o valor de x. E agora, o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Não esquece de mudar o sinal. Muda o sinal. Matemática. Então, meu valor de x vai ser 7 menos 2 vai dar 5. Passei o 2 estava positivo diminuindo, 7 menos 2 fica 5. Sabendo o valor de x, eu consigo preencher a tabela. Por quê? O número atômico de M é 3x mais 2. 3 vezes 5, o valor de x mais 2. O número atômico de M é 17. Número de massa é 7x. 7 vezes 5, 35. Para o N, 2 vezes 5 mais 17. 2 vezes 5 que é o valor de x. 10 mais 7, 17. Conferir, ó, isótopos, tem que ter mesmo número atômico, não esquece. Número de massa, 7 vezes 5 mais 2, 37. Só isso, gente, estava resolvido o exercício. Fazendo a relação correta, vai achar o valor de x e consegue resolver a questão, tá bom? Outro exercício que teve muito erro, porque não desenharam o problema, foi esse aqui, ó. Questão 6, teve 7 erros, sendo que desses 3 acertaram metade do exercício. Vamos ver onde vocês erraram? Eu já sei que eu tenho P, Q e R. São os átomos que eu vou ter no exercício. E agora a gente vai fazer as relações que nos dita. P é isóbaro de quê? Mesmo número de massa.
P é isótono de R, mesmo número de nêutrons. Q tem número atômico igual a 56 e número de massa igual a 137. Q é isótopo de R, mesmo número de prótons. O número de massa de R é 138. Eu quero saber no exercício o número atômico de P e o número de nêutrons de R. Sabendo que eu tenho aqui, vamos começar fazendo as relações para ver os dados que eu tenho no problema, pode ser? Vamos lá. Eu tenho que P e Q têm mesma massa, são isóbaros, então 137 é a massa de P. Eu também sei que no meu R e o meu Q tem o mesmo número atômico porque eles são isótopos, então 56. Essas são as relações diretas que eu já posso fazer. Com essa relação, eu já consigo achar o número de nêutrons, diminuindo a massa, 138, menos os 56. Isso é lá da equação básica, A igual a P mais N. Eu já estou fazendo direto. Você vai fazer com bastante calma depois. O número de nêutrons do nosso R vai ser 82. Eu já tenho metade do problema resolvido, 82. Agora, eu vou usar essa informação para resolver outra metade, porque eu sei que R e P são isótonos, então o P tem número de nêutrons igual a 82. Muita gente somou, gente, cuidado dessas metades, se eu não me engano 2, somaram isso aqui para achar o número atômico. Não, gente, olha só, aplica a equação A igual a P mais N, eu tenho a massa, 137, igual a P, que eu quero achar, porque é o mesmo Z, P igual a Z, mais 82, vai passar para lá, diminuindo o número de prótons do P, vai ser 137 menos 82, que vai nos dar 55. Por consequência, mesmo número atômico. Então, o número atômico do P é 55, gente, só isso. Então, essa é a resolução do exercício 6, gente. Avançando, algumas pessoas erraram nessa... Eu não vou fazer os teóricos, tá? Não vou fazer a 8, que é teórica, também não vou fazer a 10. Vou fazer a 9, que teve 2 erros de análise da tabela. Baseado nos dados acima, a tabela nos fornecida indique quais são isótopos e isóbaros entre si. Então, eu preciso analisar a tabela. Isótopos, mesmo número de prótons. Então eu vou ter que focar nessa análise aqui, no número de prótons. Gente, preenche a tabela se você está com dificuldade. Vamos preencher toda a tabelinha. Número de prótons sempre igual ao número atômico e número de elétrons, que são todos neutros. Não tem variação de elétrons, são todos os valores iguais. Aqui vai ser 16. Preenche a tabela se você tem dificuldade. Aqui vai ser 55. Só preenchendo a tabela eu já consigo fazer análise e ver que 55 tem 2 átomos, 2 partículas, enfim, D e J, ó, com 55. Então, D e J são isótopos, já faz essa relação e automaticamente, gente, você fez a relação correta aqui, já vai acertar o exercício porque não tem outra opção, ó, D e J. Mas vamos conferir se G e J têm o mesmo número de massa. Vamos lá, G tem 137 e J vai ser prótons de J, A igual a prótons mais neutro. Quantos prótons tem o J? 55. E quantos nêutrons tem também o J? 82. Então, 55 mais 82 é 137 e eles têm o mesmo número de massa. Então, G e J são isóbaros, gente. É só isso, gente, para fazer. Não precisa muita coisa, tá bom? Então, cuidado nos exercícios, tá bom? A 10 é teórica, você vai preencher a tabela. A 11 teve um erro, gente, é teórica, é só olhar as famílias lá da tabela periódica e preencher com cuidado. Aqui teve 6 erros. Essa questão, gente, eu achei que ela é tão fácil para mim, quando eu olho, que eu achei que não ia ter tantos erros. Vamos ver o que aconteceu?
Isótopos. Então eu vou conferir já automaticamente o número atômico. E olhando o número atômico eu já vejo que 45 tem 2 vezes, 37 não repete, 13 não repete, 12, 24 e 100 não repete. Então, isótopos é A e D, tá bom? Primeira parte, só olhando. Vamos pular os isótopos e fazer os isóbaros, que é só olhar para o número de massa, o número que está em cima. Eu já vejo que 125 repete aqui, 155 não repete, 25 não, 55 não, 46 não, 122 não. Então, isóbaros é A e E, que são o mesmo número de massa. E para isótonos, eu faço os cálculos de nêutrons de cada um, se eu quiser. Se eu não quero olhar no olho, faz com calma de cada um. Então, vamos lá. 125 menos 45, o A tem 80 nêutrons. 155 menos 37, o B tem 118 nêutrons. 25 menos 13, o C tem 12 nêutrons. 55 menos 45, o D tem 10 nêutrons. 125 menos 12, tem 113 nêutrons, o E. 46 menos 24, então o número de nêutrons de F é 22. 122 menos 100 de G, o número de nêutrons de C é 22. E aqui, ó, já achei quem são nêutrons, que tem o mesmo número de nêutrons, porque 80 não repete, 118 não repete, 12 não repete, 10 não repete, 113 não repete. Então, os isótonos são F e G, e tá feito o exercício, tá bom, gente? A 13, eu preciso olhar lá na tabela periódica o meu número de elétrons de cada elemento e comparar qual que é isoeletrônico, ou seja, todos têm que ter o mesmo número de elétrons. Uma dica nesse tipo de exercício, que dificilmente, quando eu estou falando de elementos químicos, que é o nosso caso aqui, já tem definido o número de elétrons no estado estável, eles não vão ser isoeletrônicos se estiverem todos positivos, todos negativos ou se estiverem todos neutros. Porque cada elemento químico tem seu número de elétron. Z igual a P igual a E em estado neutro. E vai variar. A resposta vai ser... A resposta é esta aqui, N3- F- e Al3+. Eu vou te mostrar por quê. Se você olhar na tabela periódica, o nitrogênio ele vai ter número atômico igual a 7. E ele vai ganhar 3 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons. O flúor, se você olhar lá, o número atômico dele é 9. Ele vai ganhar 1 elétron, também vai ficar com 10. O alumínio, se você olhar na tabela periódica, o número atômico dele é 13, em estado neutro. Só que aqui ele vai perder 3 elétrons, então vai ficar com 10 elétrons. Diferente desses outros camaradas que eu vou deixar para você conferir em casa, tomando os cuidados de fazer cada um, tá bom? Então a 13 é N3-, F- e Al3+, a opção correta. E para encerrarmos a lista de exercício 1, esse exercício demandou alguma dificuldade para alguns colegas. Um íon de certo elemento químico de massa 85 apresenta 36 elétrons e tem carga mais 1. Essa informação aqui vai nos servir muito. Ele tem 36 elétrons e carga mais 1. O que eu preciso saber é se ele tem 36 elétrons agora e tem uma carga mais 1, significa o quê? Que ele já perdeu um elétron. Então, qual o número atômico deste íon? Se ele já tem uma carga, já é um cátion, significa que antes dele ter essa carga mais 1, antes dele perder um elétron, ele tinha 37 elétrons em seu estado neutro. E esse valor aqui era igual o número atômico, igual o número de prótons, igual o número de elétrons. Até aqui, ele tinha 37. Aí ele perde um elétron, ele fica positivo, fica um cation e fica com 36 elétrons. Então a resposta é 37, letra
D. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso comparar como que ele era antes de se tornar um íon. Beleza, pessoal? Era esses os exercícios que eu queria resolver. Ficou alguns exercícios teóricos para vocês retomarem. E espero que na próxima lista todos estejam mais afiadinhos com a química, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra em breve.